Engraçado como às vezes nós nos preparamos assim para pregar, e quem me conhece sabe que eu sou muito metódico com algumas coisas, e eu começo a de fato ler alguma coisa assim, né, além da leitura normal, eu começo a ler intencionalmente algo e vai surgindo algo no meu espírito e Deus vai falando. E eu vou me preparando, eu começo às vezes na quarta-feira, e aí eu vou lendo, aí pego algumas coisas na quinta-feira, vou lendo também, vou escrevendo alguns insights que vêm na cabeça. Na sexta-feira eu mergulho nos livros e mergulho, e vou lendo para entender. No sábado eu dou uma rabiscada em algumas coisas, e no domingo eu só passo para saber se é isso mesmo, tiro umas palavras para não ficar muito grande. Mas esse aqui não. Esse sermão de hoje, ele levou 3 anos para ficar pronto. 3 anos. Eu busquei muito no Senhor, porque eu não queria falar algo. E às vezes eu pegava e falava, não tem nada a ver. Deixa para lá, não é isso aqui que Deus quer falar, não. Mas o Senhor começou a bradar no meu espírito sobre esses dias. Muito conectado com a estação de novos frutos. Inclusive, eu recebi uma mensagem essa semana perguntando para mim, pastor, como é que eu lido, como é que eu sei se um ciclo acabou, como é que funciona isso, me ensina a luz da Bíblia. Ainda falei para ela, você nem sabe, eu vou pregar sobre isso domingo. Eu dei um pequeno spoiler só, e depois eu falei, não, domingo você precisa estar lá para você ouvir, senão a pessoa não vem no culto também, né? Você fala a pregação na mensagem, acabou. E o Senhor bradou no meu espírito, e a minha oração nessa noite é que Ele brade no teu espírito também. Não por causa de mim, mas muito apesar de mim. Que o Senhor possa bradar dentro de você, e que de dentro para fora você possa ouvir a mensagem do Espírito Santo para o teu coração. Amém? O título da mensagem é A Sabedoria das Estações. Pode apagar as luzes para nós aqui? O pessoal poder enxergar. O título é A Sabedoria das Estações. Eu queria que você imaginasse comigo, eu sempre faço isso nas introduções, né? Para você poder imaginar comigo e a gente poder entrar de fato no texto a ser pregado. Eu queria que você imaginasse um negócio comigo. Imagine um piloto que sabe decolar extremamente bem. Cara, excelente. Pilota muito bem, só que ele faz os voos dele, mas ele não sabe pousar a aeronave. Ele decola muito bem, mas ele não consegue pousar a aeronave. Você subiria num avião desse? Claro que não, né? Imagina o piloto todo perdido diante da pista, falando, mas eu não sei como é que pousa. Eu só sei decolar. Sabe, para ele, o céu não é um caminho, o céu é uma armadilha para ele. Por quê? Porque em algum momento, o combustível acaba. Não tem como ficar voando na mesma velocidade muito tempo. O combustível vai acabar. E como ele não sabe pousar, a única opção que ele tem é pular do avião para poder ficar vivo. É ejetar do assento, deixar o avião cair, bora para frente. Sabe, muitos de nós vivemos a vida espiritual e até relacional também, exatamente desse jeito. Nós somos especialistas em começos. É o entusiasmo de um novo emprego, é o frio na barriga de um novo ministério, é a paixão, né, dos primeiros anos. Só que nós somos analfabetos de fim. Quando o ciclo aperta, quando a frustração chega, ou quando a estação simplesmente muda, nós não sabemos como agir. A gente fica amarrado, a gente fica travado. Eu comecei dizendo que nós estamos vivendo uma estação de novos frutos. Nós entendemos o quê? Que o arado de Deus passou sobre nós em 2025. Aliás, em 2025 Deus fez um monte de coisa com nós.
Deus podou porque a gente viveu o ano da poda em nós. Depois, Deus falou conosco sobre muitas coisas, sobre novos frutos. E a última coisa que Deus falou é que Ele estava descompactando o solo. Ou seja, passando um arado para fazer sulcos na terra, para que as sementes possam ser lançadas. Deus tem colocado semente nas nossas mãos. Deus tem. Nós precisamos semear. É o que o Senhor está nos ordenando a fazer. Só que a palavra de Deus para nós hoje, ela não vai de encontro às nossas crises. A palavra de Deus para nós nessa noite é mais um manual de amadurecimento. É sobre entender que o reino de Deus, no reino de Deus, o fim é melhor do que o começo. E como os ciclos saudáveis de fato se encerram nas nossas vidas. Gostaria de te pedir para abrir a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 7, no verso 8. Dá para enxergar, igreja? O texto diz o quê? Lê comigo. O fim das coisas é melhor do que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. O livro de Eclesiastes é um diário de um homem que tentou encontrar sentido debaixo do sol. E tentar encontrar sentido debaixo do sol é uma perspectiva puramente humana. É totalmente horizontal. Porque Deus não está abaixo do sol. O sol está abaixo dele. Quem está abaixo do sol? Nós estamos abaixo do sol. E a perspectiva de tentar encontrar uma resposta, tentar encontrar sentido debaixo do sol, ele mesmo declara que ele não conseguiu fazer isso. Sabe, Salomão nos confronta com uma lógica que fere o nosso ego aqui. Salomão diz para nós, o fim das coisas é melhor do que o seu início. No mundo moderno, nós encontramos a idolatria do começo. Nós celebramos o corte da fita? Já viu aquelas inaugurações que põe a fita, aí vem o prefeito com aquela tesoura grandona assim, clac. Uau, nós fazemos festa. Começou, demos o start, é a largada, começamos. Mas na Bíblia, o fim das coisas revela o verdadeiro caráter e o cumprimento do propósito. Tem um outro texto que eu quero trabalhar nessa noite, é o Salmo 90. Depois a gente lê, tá, Sidney? A gente lê no segundo ponto. Só para adiantar uma coisa. O Salmo 90, muito conhecido, é a oração de Moisés. Canções já foram feitas através disso. Pregações. Nós conhecemos de cor e salteado. Aqui, nesse salmo, nós nos deparamos com um homem que viu uma geração inteira morrer no deserto porque não soube contar os dias. Eles tentavam fisicamente, aliás, eles estavam fisicamente fora do Egito. Só que o ciclo do Egito nunca terminou no coração deles. Moisés pede para Deus uma sabedoria, para que, no verso 8 ele diz, ensine-nos a contar os nossos dias. Ele não quer contar as horas do relógio. Moisés não está interessado no Cronos. Moisés está interessado em discernir as estações de Deus, o Kairos de Deus. Teologicamente, as Escrituras nos apresentam que Deus, Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele não é apenas o Deus que dá o pontapé inicial, Ele é um arquiteto que sustenta o processo, Ele é o juiz que avalia o desfecho, Ele é aquele que começou a boa obra e certamente terminará. Ele é Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, um Deus geracional. Nós estamos debaixo do senhorio dEle. E por estar debaixo do senhorio dEle, nós precisamos ser governados por Ele.
Declarar que está debaixo do senhorio do Senhor, meu irmão, sabe o que era ter um Senhor? Ter um Senhor era ter alguém que era dono de você. Quando nós declaramos, Senhor, Deus, Tu és o meu Senhor, você está dizendo para Ele, Deus, Tu és o meu dono. E não tem como estar debaixo do senhorio dEle, sem ser governado por Ele. Meu irmão, se o fim das coisas é melhor do que o início, eu não sei se você já fez essa pergunta, mas eu já me fiz várias vezes. Por que a gente tem tanta dificuldade de permanecer? Por que a gente tem tanta dificuldade de ser perseverante? Por que a gente prefere a fuga? Por que a gente prefere, ao invés de concluir, nós preferimos fugir? Nós precisamos entender, primeiramente, meu irmão, o valor espiritual de concluir as coisas. De concluir aquilo que nos foi dado. Sabe por quê? Porque a sabedoria bíblica, ela nos ensina, não é como se começa, é como se termina. Nós acabamos de ler Eclesiastes, sim ou não? Que melhor é o fim do que o começo. O fim das coisas é melhor do que o princípio. E o paciente é melhor que o orgulhoso. Quando nós vamos para o hebraico, a palavra fim aqui, ela carrega a ideia de resultado final. A palavra fim, ela carrega a ideia de legado, destino. Amado, o princípio é apenas uma promessa. Tudo que começamos é só uma promessa. O Senhor liberou uma palavra, é só uma promessa, é só o começo. Não é o destino. Quando Deus diz a Abraão, ei, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Quando Deus mostra para José, em sonho, os feixes dos seus irmãos se curvando diante dele, ali era só o início. Só o início de algo que ainda viria. Muita coisa aconteceu. Quando nós olhamos para esse texto, nós encontramos aqui um detalhe que é libertador. A sabedoria de Eclesiastes nos ensina a celebrar os fins, porque nem todo fim é uma perda. Muitos são livramentos. Nem todo fim é perda. Meu irmão, existem ciclos de humilhação, de escassez, que Deus, em sua misericórdia, Ele decide nos tirar. Ele decide arrancar a gente. Quando Deus fecha a porta de um Egito da sua vida, meu irmão, você não pode chorar pelas cebolas. Você precisa se alegrar pela liberdade que o Senhor fez você alcançar. Nós precisamos aprender. Quanto tempo que eu não vejo, sabe? Que eu não ouço ou não recebo um convite para um culto de ação de graça. Para agradecer por algo. Um culto para agradecer o Senhor por algo que o Senhor enviou, uma promessa esperada, um milagre. Meu irmão, faz tempo que eu não ouço isso. Faz tempo. Mas nós precisamos voltar. Voltar a cultuar o Senhor por gratidão, voltar a fazer cultos de ação de graças, por causa de ciclos difíceis que acabaram também, por causa de coisas ruins que se acabaram também, e glória a Deus que Deus põe um ponto final nas coisas. Meu irmão, o fim de uma estação de choro, muitas vezes não, sempre em Cristo Jesus, é sempre o início de uma manhã de alegria, porque o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. É exatamente isso. Sabe, esse texto, Salomão, ele faz uma oposição do paciente com o orgulhoso. Ele põe os dois como oposição, e obviamente são. Lá no hebraico, o paciente é chamado daquele que tem espírito longânimo, espírito longo. Agora, o orgulhoso é aquele que tem espírito altivo. O orgulho nos faz querer pular etapas.
O orgulho nos faz querer pular etapas. E muitas vezes, a impaciência, ela é o sintoma de um coração orgulhoso que diz: eu mereço colher agora. Eu mereço colher agora, nesse tempo. Só que a paciência, meu irmão, a paciência é a humildade de quem diz: Senhor, eu aceito a pedagogia do processo que o Senhor tem na minha vida. Eu aceito passar pelo processo que o Senhor tem comigo. Eu aceito, Senhor. Eu aceito ser podado. Eu aceito ser cuidado. Eu aceito ser colocado de volta na rota. Sabe, é fundamental entender isso. Porque a gente vive num mundo que a paciência ela é vista como fraqueza. A paciência é vista como um comportamento passivo. A paciência é vista como algo que é contraditório. Sabe por quê? Porque a alta performance, ela nos é exigida o tempo todo. Nós precisamos sempre dar resultados, sempre render alguma coisa, sempre isso, sempre aquilo. Eu me lembro quando a pastora trabalhava na instituição financeira, em um banco, ela todo mês, ela corria para bater meta, e vender não sei o quê, e era consórcio, era seguro, e era isso, era aquilo outro, tudo mais. Às vezes ela vendia até para os colegas que não conseguiam vender, ela corria. Aí acabava o mês, glória a Deus, vou ter minha mulher de volta, aleluia. Ela mandava para mim: olha, minha meta desse mês subiu mais. Eu falava: Jesus, tem misericórdia. Vamos nós orar tudo de novo, para Deus mandar cliente, para Deus abençoar. O mundo exige que a gente dê resultado o tempo todo. O mundo exige que a gente esteja no topo sempre. Que a gente viva o tempo todo em alta velocidade, alta performance, dando resultados. Bora que foguete não dá ré. Aí vem o Elon Musk, né, e fez o foguete da ré. Olha que benção. Toma, pressadinho. Sabe, a paciência nas escrituras nunca é passiva. Quando a Bíblia fala de paciência, ela não está falando de passividade. Ela não está falando de deitar na rede e esperar as coisas acontecer. Não. Paciência é uma virtude de força. No Novo Testamento, a palavra que geralmente é usada, ela está conectada e, aliás, ela significa permanecer debaixo. E permanecer debaixo é suportar pressões. É permanecer literalmente embaixo de algo que pressiona. É a capacidade de continuar debaixo do peso da provação. Debaixo da vontade de Deus, sem procurar uma rota alternativa. Sem procurar uma rota de fuga. Sem procurar atalhos. Só que o orgulho grita. O orgulho grita. Eu quero controle, Jesus. Eu quero controle do meu tempo. Eu quero resolver do meu jeito. Quero fazer assim. Quero fazer assado. Só que a paciência bíblica, ela sussurra dizendo: Deus é o Senhor do tempo. Ele não vai deixar ser abortado aquilo que Ele planejou. É por isso que nós não podemos, Ele é o dono do tempo. Eu não vou abortar a obra que Ele tem em mim, eu não vou tomar atalhos. Não, meu irmão, paciência é a coragem de não fugir. Paciência é a coragem de permanecer. Ei, para permanecer precisa coragem. Para permanecer precisa sim do auxílio do Espírito Santo. Jesus é o nosso maior exemplo disso. Jesus sabia que ia ser tentado no deserto. Ele sabia disso. Ele é o dono da história. Sabe o que Jesus faz antes de ir para o deserto ser tentado? A Bíblia diz que ele foi cheio do Espírito Santo. Agora, se Jesus foi cheio do Espírito Santo antes de ser tentado no deserto, meu irmão, quem somos nós para encarar as coisas na força do braço?
Quem somos nós para encarar as coisas baseado nas nossas experiências, no nosso diploma, nas coisas que conhecemos, por onde passamos? Meu irmão, nós precisamos do Espírito Santo. Precisamos dele. Sabe, Jesus foi cheio do Espírito Santo, ele venceu a tentação no deserto. E Jesus é o nosso maior exemplo, porque ele não rejeitou a cruz. A multidão gritava: desce daí, sai daí. Ei, você acha mesmo que Jesus não poderia, apenas com um piscar de olhos, exterminar aquelas pessoas da face da terra? Ele era Deus. Ele poderia, talvez, com um olhar para os céus, e os anjos viriam socorrê-lo. Os anjos viriam e ceifariam a espada todos aqueles que estavam ali zombando dele. Mas não, ele permaneceu naquela cruz até que ele pudesse bradar: tetelestai, está consumado, eu cumpri o que o meu Pai me mandou cumprir. Meu irmão, esse fim doloroso foi o princípio da nossa glória. Quando concluímos um ciclo honrando o Senhor, nós estamos terminando. Aliás, quando nós terminamos uma fase de coração limpo, quando nós terminamos um ciclo no Senhor sem carregar sombras, nós estamos manifestando a beleza do caráter de Cristo. Sabe, quando nós olhamos para o desfecho do Êxodo todo, até a transição de Moisés para Josué, nós vamos ver que o deserto ele se torna um imenso cemitério. 40 anos e o deserto se tornou um cemitério de um povo que saiu do Egito. Quantos morreram no meio do caminho? Charles Spurgeon, ele diz uma coisa, ele diz que a justiça divina encurtou os dias daquele Israel rebelde. Cada lugar onde eles paravam se tornava um cemitério novo. Eles marcaram a marcha, que era a marcha para a glorificação do Senhor. Eles marcaram essa marcha pelos túmulos que foram deixados para trás. E é exatamente isso quando acontece, quando o orgulho nos impede de encerrar os ciclos com maturidade. Em vez de deixarmos marcos que glorificam a Deus por onde nós passamos, nós deixamos túmulos. Meu irmão, o propósito de Deus para nós, para você, para mim, não é você deixar rastro de funerais, de morte, mas é você passar e deixar legado por onde você passar, transições saudáveis, transições honrosas. Você está aqui, você muitas vezes ouve nós falarmos sempre, porque sempre falamos isso, porque é um dos princípios da casa. Acolher imperfeitos, formando com verdade as pessoas, deixando legado, construindo legado. Amado, por que nós queremos construir um legado? Por que queremos deixar um legado? Para sermos conhecidos? Não. Para que os nossos filhos possam correr e ir mais longe que nós. Para que eles possam pisar em lugares que nós não pisaremos. Para que eles possam ir em lugares e alcançar pessoas que nós não alcançamos. Eu não sei você, mas quando eu olho minhas filhas servindo, quando eu olho as crianças servindo, meu coração explode de alegria. Meu coração explode porque eu amo ver as crianças servindo. Eu amo ver eles querendo tirar foto, eles querendo, sabe, ficar lá na porta com a placa. Eu amo isso, sabe por quê? Porque eles estão amando a igreja deles. Porque eles estão amando o espaço que é deles, a casa que é deles. E um dia, meu irmão, eles estarão no púlpito aqui, pregando a palavra para o povo deles. Você não pode, meu irmão, pensar que você está aqui à toa.
que você veio para essa casa à toa, que você veio para esse lugar à toa. Você não pode pensar que você está no trabalho, que você está à toa. Você não pode pensar que você está no bairro, que você está à toa. Deus tem propósito em todas as coisas onde Ele te coloca. Quero te convidar a olhar para trás. O que nós temos deixado, meu irmão, de marcos de maturidade? Será que nós temos deixado marcas de maturidade? Ou túmulos de ofensas? Será que o nosso orgulho tem feito a gente fugir do propósito do Senhor? Sempre que o peso de provação chega, ei, se você está assim, olhe para Cristo. Olhe para Cristo, se arrependa. Ele tem perdão, Cristo suportou a cruz, debaixo de escárnio, para que nós pudéssemos receber o Espírito Santo, essa força que nos faz perseverar, essa força que nos faz perseverar sem destruir as pessoas ao nosso redor. Mas sabe o que nós precisamos também fazer? Nós precisamos celebrar o livramento. Meu irmão, às vezes Deus te livra de algumas coisas. Se Deus encerrou um ciclo de humilhação, escassez, jugo desigual na sua vida, não olhe para o retrovisor com nostalgia, não. Olhe para frente. Olhe para o alvo, que é Cristo. Olhe para o Senhor Jesus, que é o dono da sua vida. Não se lamente. Pastor, mas eu amava aquele lugar, eu amava trabalhar lá, pastor, e agora eu não estou mais, meu irmão. Se alegre com a nova estação que Deus colocou no seu caminho. Pastor, eu amava ali, eu amava aquelas pessoas, meu irmão. Deus tem algo novo com você, para que você frutifique, para que você possa dar frutos e pessoas possam colher disso. Nós esquecemos que a nossa liberdade custou o sangue do Cordeiro. Nós esquecemos disso. E nós ficamos chorando, sabe? Por conta das coisas que ainda se perderam. Ficou lá atrás. Agora, pastor, eu não tenho tempo mais, já não tenho idade mais, eu devia ter aproveitado mais. Meu irmão, enquanto você está vivo, viva para a glória do Senhor e glorifique o Senhor. Sabe, a gratidão que nós temos que ter por um ciclo que Deus fecha, por portas que Deus fecha, por livramentos que Deus dá. Meu irmão, é um dos maiores sinais de que nós estamos crescendo. É um dos maiores sinais. Eu falei sobre fazer culto de ação de graça por um milagre, né? Por uma promessa recebida. Mas se você fizesse um culto por um emprego que você perdeu? Um culto de ação de graça porque Deus te arrancou dessa empresa. Pastor, mas seria uma tragédia? Por que me arranca, meu irmão? Você não entendeu. O Senhor é Deus de novos começos. O Senhor é Deus de novas estações. O Senhor é Deus que faz nova todas as coisas. Mas primeiro em nós. Se o Senhor te arrancou, meu irmão, celebre. Celebre, celebre, glorifique o Senhor. Sabe, talvez você esteja aqui pela primeira vez nessa noite. Você, sei lá, vai ouvir essa mensagem em alguma rede social, no Spotify, sei lá. Eu preciso dizer a você, talvez a sua vida até aqui ela pareça uma coleção de histórias inacabadas, projetos frustrados, fugas e vazios que nunca se preenchem com nada. Mas eu tenho uma boa notícia para você. A boa notícia é que o Evangelho de Cristo, o Evangelho que é o Cristo, ele não fugiu da cruz, ele bradou até o fim, está consumado, e nós estamos aqui. Então nós podemos parar de tentar pagar a conta das coisas, porque a conta já foi paga lá na cruz. Descansa, meu irmão, descansa hoje no Senhor, porque ele já concluiu algumas coisas, e ele vai concluir a obra que ele começou em nós. Sabe, a gente vê que terminar bem é essencial. O texto diz isso para nós, mas como que eu sei que eu estou vivendo um ataque do inimigo ou estou vivendo uma forja? Qual que é a diferença? Como que eu sei que eu estou transicionando para uma outra estação, pastor? Como é que eu faço isso? Como é que eu entendo isso? Como é que eu entendo que acabou? Como é que eu entendo que começou? Como é que isso? Sabe, para a gente não perder
a gente não se perder no meio do caminho, nós precisamos mergulhar no segundo ponto, entendendo a anatomia de um ciclo. Salmo 90, verso 12. Acho que é o próximo slide, viu, Cid? Diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Amém? Você está aí? Olha o que Moisés orou. Sabe, aqui nós aprendemos umas coisas. A sabedoria não está em saber o futuro. Sabedoria não é saber o futuro, não é conhecer o futuro. A sabedoria é saber discernir o presente. Todo ciclo estabelecido por Deus tem uma anatomia clara. Todo ciclo. Início, que é o plantio do Senhor. O meio, que é a fornalha do Senhor. Ele está nos forjando. E o fim, que é a colheita e a transição para uma nova estação. Para um novo ciclo. Deus é Deus de início, meio e fim. É aqui que as nossas maiores angústias moram, aqui. Mas como que nós podemos nos orientar dentro dessa anatomia? Como que eu posso entender, pastor? As perguntas mais comuns que a gente vê em gabinete, que a gente ensina as pessoas, que a gente trabalha no dia a dia, no Vida na Vida, que eu quero compartilhar com você, são essas daqui, ó. Como que eu identifico em que estação eu estou, pastor? Como que eu sei que ainda não acabou, pastor? Será que eu preciso perseverar? Será que eu preciso permanecer? Será que eu preciso continuar? Terceiro, como que eu sei que um ciclo acabou, pastor? Como que Deus vai sinalizar as coisas para mim, para eu entender? Acabou. Porque eu sou meio lerdinho, tô falando de mim, né? Sou meio lerdinho, preciso de uns sinais. Pastor, e se eu quebrei um ciclo? O que eu faço, Senhor? O que eu faço? Se eu quebrei um ciclo, se eu fiz errado, o que acontece comigo? Eu vou te responder. Você tá aí? Olha aqui para minha gravata. Sabe, como que eu identifico em que estação eu tô? Primeiro é pelo tipo de graça que Deus está dando a você. No início, há uma graça de entusiasmo. O Senhor derrama algo em nós, tudo é novo, é paixão, é gostoso. Uau! Lembra do seu relacionamento lá quando você começou a namorar em 1976? Lá atrás. Lembra, Renata, Renan? Acompanho vocês desde que vocês namoravam, né? Fiz o casamento de vocês, apresentamos 2 filhos de vocês e o terceiro, se Deus quiser. Aleluia. No começo do namoro de vocês, eu acho que era a coisa mais linda do mundo. O Renan era o Hércules dela. Renan chegava e a Renata ficava igual a Dona Florinda, sabe? Só paralisada. Mas depois ele começou a se tornar o Gru. Meu malvado favorito. Ali, ainda no pezinho ali, tá bom. Mas depois ele se tornou a União Soviética, na verdade. Misericórdia. É assim. Relacionamentos são assim. Tudo começa, meu irmão, com entusiasmo. Tudo. Essa é a estação de início. Se você está querendo entender como é que funciona, é mais ou menos isso. No início, existe um entusiasmo enorme. Tudo é novo, tudo é lindo, tudo é colorido, tudo é paixão. Oh, que legal. Uau, que pastor bonito. Ele é careca, mas o cabelo dele é tão bom, né? Olha, a barba dele é tão bonita. Que olhos verdes, tremendos. Daqui a pouco fala, nossa, esse pastor, pelo amor de Deus. Nossa, o pastor pega muito no meu pé. Nossa, por que eu fui falar assim para ele? Jesus, me arrependi. É assim. Por quê? Porque no meio a paixão diminui. Só que é aí que entra a perseverança. É nessa estação que a rotina ela te empurra para o anonimato. Às vezes você fica invisível. Às vezes há um silêncio de Deus. Deus não fala muita coisa. Você está sendo provado. Você está sendo amassado, moído.
Sabe por quê? Porque Deus está provando a sua paciência. Você está no meio. Você está ali. Você está vivendo. Passou o entusiasmo. Agora você tem que perseverar. Ainda há um resquício ali. Ainda há uma chaminha. Aí você está lá. Vamos embora. Não. Tá ruim, mas tá bom. Vamos sim. Não vou desistir não. Porque eu tenho que perseverar até o fim. Tralalá e tralalá e tralalá. E é difícil. É aqui que muita gente se perde. É aqui que muita gente deixa. É aqui que muita gente foge. Mas a estação, o ciclo, quando ele começa a chegar no fim, há uma graça do desapego. Ou de conclusão. O fruto, ele aparece. E uma santa inquietação por algo novo começa a nascer dentro de você. Você começa a pensar, cara, eu quero aprender uma coisa nova. Sei lá, eu quero entender isso aqui, que eu nunca parei para estudar. Eu quero fazer isso, eu quero mergulhar nisso aqui. Não, olha, meu coração já não está mais aqui nesse ministério aqui, né, com crianças. Eu vou transicionar, meu coração está querendo algo novo, eu vou para cá. Não, sabe, meu coração, eu me lembro quando eu comecei a me apaixonar assim pela pregação da palavra. Eu sempre amei adorar o Senhor com a música. Sempre, desde pequeno, eu estudo música, acho que desde os 9 anos, mais ou menos assim, sabe, tentando, aprendendo, e vai, aprende um instrumento, aprende outro, em teoria musical, e toca na igreja, e toca em orquestra, e ministra louvor, e eu queria viajar as nações, tocando, e tralalá, gravar CD na época, né, não vou falar LP, que não sou tão velho assim, mas sabe, todos esses sonhos aí, de repente, Deus começou a arrancar isso dentro de mim. Deus começou a tirar. Eu já não queria mais ministrar louvor. E as pessoas chamavam, vem aqui cantar na nossa igreja. Eu falava, não quero, sabe? Não estou mais com esse coração. Às vezes eu ia para servir assim, mas não sabe, não. Deus estava colocando algo novo. Até que um dia um maluco me chamou para pregar. Eu nem sabia pregar, ele me chamou para pregar na igreja dele. Falou, vem pregar na minha igreja aqui. Você vai pregar tal dia? Eu falei, nossa, Jesus, eu lembro que eu chorei a madrugada inteira nesse dia. Eu chorava, eu nem estava na cama, eu fiquei assim no chão, assim, Jesus, me dá uma palavra, eu não sei como é que prega. Eu comecei a assistir vídeo de gente pregando para ver se eu aprendi alguma coisa, e ler no livro não sei de quem e tal. Sabe, Deus foi arrancando de mim. E todas essas coisas fazem parte, elas nunca vão sair de nós, muitas coisas não saem de nós. O Senhor não arranca. Eu amo a palavra, eu amo adorar o Senhor, eu amo a música, mas todas elas têm o seu lugar hoje. Hoje o meu coração tem queimado em formar pessoas. O Senhor até me desapegou da pregação. Eu amo pregar, mas eu amo ver pessoas pregando. Ei, escute o que eu estou dizendo e me observe, me julgue e jogue na minha cara depois. Você nunca vai me ver com um irmão meu pregando aqui na quinta-feira ou aqui no domingo. Eu lá no fundo, eu vou sempre estar aqui olhando e falando, sim, Jesus, eu recebo o que Ele está falando, eu recebo, aleluia. Eu amo ver pessoas sendo formadas. É o que o meu coração tem queimado nos últimos 5 anos. Mais até, 8 anos. O Senhor tem queimado. E é assim que Deus faz. Mas, pastor, como que eu sei que não acabou? Como que eu sei que o ciclo está lá ainda, pastor? Será que eu tenho que perseverar ou eu estou enrolando? Ou eu estou permanecendo num lugar que Deus não quer mais eu? Meu irmão, você precisa entender uma coisa. Perseverar, ele é algo que está nos nossos corações, em um lugar onde perseverar, ele nasce não de um lugar de ofensa, não de um lugar de tédio, não de um lugar onde o nosso ego é ferido. Você deve perseverar se a sua vontade de sair, se a sua vontade de parar, se a sua vontade de não continuar, ofende. É ofensivo, nasce da sua ofensa, sabe? Não ofende a pessoa, ofende a você mesmo. Ou porque você está ofendidinho, ou porque você está com tédio daquilo que você está fazendo, porque você está com o seu ego ferido, meu irmão. Se você quer sair de uma situação, ou um emprego, porque ninguém te reconheceu, porque isso, aquilo, outro, o ciclo não acabou. Ciclos se acabam quando as coisas estão bem.
O teste só acabou de começar. Se você está num lugar que você não se sente reconhecido, essas coisas assim, que você está triste, você está amargurado, porque isso, aquilo, outro, meu irmão, acabou de começar só. Vai vir a fornalha ainda. Vai vir o período onde você vai ser testado, forjado pelo Senhor. Você está no meio, na verdade, não é no começo, perdão. Você está no meio. Deus está te forjando. Deus vai forjar o seu caráter. Se a nuvem não se moveu, meu irmão, fica no seu lugar. Fica no lugar que Deus colocou você. E ponto final. A terceira pergunta era: como que eu sei que um ciclo acabou, pastor? Meu irmão, Deus vai sinalizar as coisas. Sabe, Deus sinaliza o fim de um ciclo com convergência. Quando tudo aponta para a mesma coisa. O ciclo acaba quando a missão foi cumprida, quando nós damos frutos. Como que eu sei, pastor? Meu irmão, a nuvem começa a se mover, as circunstâncias começam a mudar claramente diante de você. A graça que você tinha para aquela função, parece que ela se vai embora, ela se retira. Ela começa a dar lugar a uma sensação de dever cumprido. Acabou, fiz o que eu tinha que fazer. Uau, glória a Deus. Sabe, você não tem desejo de fugir, você tem desejo de viver algo novo no Senhor. Sabe, existe uma coisa que fecha isso daqui muito bem, é ouvir conselho de pessoas que te amam. Pessoas que te amam e te confrontam, que não passam a mão na sua cabeça. Pessoas que de fato amam você e falam a verdade olhando nos seus olhos. Líderes que amam você e que vão confirmar no seu coração a transição. Que vão confirmar que o ciclo acabou, que vão confirmar que aquele momento, aquele tempo acabou. E sabe o que vai acontecer? Vai gerar paz no seu coração. Não vai gerar um alívio amargo, sabe? Vai gerar paz dentro de você. Deixa eu fazer uma ilustração rápida para você. Eu tenho pouco tempo e eu já estou avançando para o final. Ontem eu fui em um culto de envio. Em 2012 eu conheci uma menina. Eu fazia parte de um movimento na cidade, chama-se Juct. Eu liderava, né? Nós fundamos esse movimento na época, em 2009 para 2010. E ela chegou em 2012. Menina de tudo, assim, acho que tinha uns 18 anos, mais ou menos. E ela se mostrava muito inteligente, interessada nas coisas do Senhor, queria aprender, mas ao mesmo tempo com certa cautela, assim, ela perguntava muita coisa. Às vezes a gente ficava assim, nossa, calma aí. E ela ouvia e tudo mais. Passou-se um tempo, eu fui, envelhecendo e fui também plantando a igreja e tudo mais. Eu deixei o Juct para poder cuidar da igreja, focar na igreja. De repente, essa menina ela se tornou líder também do Juct. Daqui a pouco, ela crescendo, ela ganhou uma bolsa para se tornar engenheira. Ela se formou em engenharia. Ela conseguiu um bom emprego. E ontem nós fomos no culto de envio, porque ela vai embora para a Argentina. Ela vai para o Instituto Missionário, ela vai aprender para que ela possa ser missionária às nações. E sabe, foi tão glorioso porque nós ouvimos as famílias testemunhar, a família dela testemunhar dizendo assim, todo dia, desde que nós éramos um pouco menor, nós vimos a Alessandra na mesa, estudando a Bíblia e falando de Jesus. Ali ela e Deus. E aquilo mexeu com o nosso coração. E nós conhecemos Jesus, porque nós vimos ela conhecer Jesus todos os dias na mesa. Cara, aquele testemunho foi fazer... A pastora chorava até umas horas, com o lencinho assim, sabe, querendo disfarçar. E a gente, meu Deus, que testemunho lindo. Mas sabe o que é mais lindo? O testemunho mais lindo é que ela abriu mão de uma carreira de engenheira civil tremenda, que ela estava em ascensão na empresa, crescendo, um salário top demais, um bom salário. Ela abriu mão da família dela, que ela é tão apegada, para ir para outra nação, para aprender algo, para servir ao Senhor. Meu irmão, sabe quanta coisa tem que mudar na vida da pessoa para ela tomar essa decisão? Muita coisa. E uma das coisas que mais me marcou na noite de ontem foi quando ela falou assim, eu estava com muitas dúvidas e eu chamei o meu pastor. E eu perguntei para ele o que ele achava. Ele falou, vou até você, vamos tomar um café.
E ele confirmou cada palavra que eu tinha recebido para ir para a Argentina. Cada palavra. Sabe, a palavra nos ensina que na multidão de conselhos nós encontramos sabedoria. Se você não sabe o que fazer, se você não sabe para onde ir, se você não sabe como transicionar, se você não sabe como começar, se você não sabe o que está fazendo, meu irmão, sente com pessoas de Deus que possam te dar conselhos à luz da palavra, que possam abrir a Bíblia e dizer para você: a palavra de Deus diz isso, o Senhor te ensina isso, o Senhor quer isso para você, o Senhor tem isso para você. Tem uma frase que diz assim, pastor, é a última pergunta, né? E se eu quebrei um ciclo, o que eu faço, pastor? Irmão, sabe o que Moisés nos ensina? Ele diz assim: ensina-nos a contar nossos dias. Aqui Deus não está falando de mera matemática, é uma avaliação espiritual que nós precisamos fazer. Tem uma frase que diz assim: a vida é a nossa escola e Deus quer nos levar do jardim de infância para a pós-graduação. Quando você foge da fornalha no meio do ciclo, no meio do caminho, você não engana o professor. Deus sabe, você só é reprovado. Quem quebra ciclo, meu irmão, repetidamente pela força do braço ali, por ofensa, por tédio, ele se torna um eterno iniciante. Sempre vai ter que começar do zero as coisas, sempre. Quando você foge da aprovação, da fornalha do Senhor, que quer te purificar, que quer aperfeiçoar você, você acaba repetindo o mesmo teste um atrás do outro. E tudo que você não tratou vai precisar ser tratado de novo. As feridas não tratadas precisarão ser tratadas, porque vai sangrar novamente. O Senhor precisa colocar a mão. Mas sabe, a graça do Senhor que ressuscita o pecador nos ensina que Deus é Senhor de segundas chances, que Deus é o Senhor de novos começos. Então, meu irmão, pense em marcos que você abandonou, que você deixou para trás. Pense em coisas que você abandonou e não voltou mais a fazer. Quem sabe um propósito, uma faculdade, quem sabe algo que você falou que ia se comprometer, meu irmão, com o Senhor, um jejum, a leitura da palavra, a leitura diária da palavra, a vida de devoção. Eu não sei, meu irmão, mas pense nos marcos. Pense nos marcos que você abandonou lá na primeira viagem, como Paulo fez. Aí depois Paulo diz que ele era muito importante no seu ministério. É assim que Deus faz. A graça nos alcança e nos matricula novamente na escola da perseverança do Senhor. É por isso que nessa noite nós precisamos sair daqui aprendendo que nós precisamos parar de fugir. Nós precisamos parar de correr, parar de se debater naquilo que o Senhor está fazendo em nós. Meu irmão, pode doer, mas o Senhor está lá com o bálsamo para curar suas feridas. Pode sim ser horrível no momento, as sensações de ser contrariado, de viver, de estar vivendo algo que você talvez não queria viver, mas não encerre o que Deus está fazendo. Não coloque a mão na poda de Deus. Deixe Deus fazer aquilo que Ele está fazendo. E certamente você colherá os frutos que o Senhor tem prometido. Deixa eu terminar. Tenho 2 minutos só. Se o louvor quiser subir, pode subir. Mas isso aqui é muito importante, eu preciso te dizer. É o 3º ponto, por favor, Sidney. Transicione, meu irmão. Deixe uma mão fora da sua vida. Sabe o que muita gente pensa? A palavra do Senhor nos ensina lá em João que Ele é a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Jesus não é apenas a porta que nos salva do inferno. Jesus é a porta pela qual nós devemos passar em todas as transições da nossa vida. Aquele que entra por Jesus, ele sai por Jesus também. Ele encontra pastagem. Aquele que sai, meu irmão, pelos próprios instintos, ele encontra deserto. O que nos faz quebrar ciclos, muitas vezes, é que nós não estamos sob o governo de Cristo. É que nós ainda somos governados por Mamon. E Mamon não é apenas uma divindade ligada a dinheiro, como nós pensamos às vezes. Mamon é um sistema de pensamento egoísta. Mas a Bíblia diz que ninguém pode servir a 2 senhores porque vai odiar um e amar o outro. Ou vai se dedicar a um e desprezar o outro. É Mamon que sopra em nosso coração as frases como: como é que você pode deixar eles fazer isso com você?
Quem que eles pensam que são? Não, você não precisa, você não merece passar por isso. É isso que Mamon sopra no nosso ouvido. Mamon alimenta a nossa vaidade. Mamon alimenta a nossa sede por reputação. Só que o Senhor quer nos ensinar a saber sair de situações, a saber sair de fases, e para isso requer nascer de novo. Nós precisamos morrer para o eu. Quando o nosso eu está morto em Cristo, nós podemos ser contrariados, nós podemos ser confrontados, e ainda assim nós responderemos como Cristo, com mansidão e amor. Agora, meu irmão, só quem sabe a sua identidade em Cristo Jesus sabe que reputação é o de menos. Porque quem sabe a sua identidade sabe o sangue que foi derramado e sabe qual sangue foi comprado. Se você sabe quem você é, meu irmão, ou se você não sabe, eu quero te dizer uma coisa. O Senhor quer revelar coisas a você. O Senhor quer abrir os seus olhos para aquilo que Ele está fazendo e para aquilo que Ele está conduzindo os seus caminhos. Atravesse a porta correta. Se for tempo de encerrar algo, meu irmão, faça isso pelos princípios de Jesus. Oração, honra, diálogo aberto, conselhos. Mas, se você está carregando uma bagagem pesada, de dor, de ansiedade, de medo, meu irmão, existe uma porta. Essa porta não é tentar ser bom, essa porta é uma pessoa, é Cristo Jesus. Você precisa atravessar a porta chamada Jesus Cristo. Você precisa atravessar essa porta para que você possa encontrar pastagens e descansar seu coração. Em toda a história, sabe, de começos e meios e fim, em todos os ecos da grande história, Jesus, lá no Getsemane, Jesus estava no meio do seu lugar onde ele estava sendo moído, no lugar de moagem, a dor era esmagadora, ele suou sangue, humanamente a tentação era correr, era fugir, tanto que ele diz: Pai, passa de mim. Esse cálice passa de mim. Ele poderia muito bem ter quebrado ali e saído, e corrido, e acabou, mas ele não fugiu. Ele ficou. A lei que era exigida, o preço que era exigido a ser pago até a última gota, ele deu lá na cruz, por mim e por você, para que a graça fluísse em nós e através de nós. Não para que nós ficássemos reclamando, não para que nós ficássemos nos nossos lamentos, nos nossos arrependimentos. Meu irmão, ele é o Cordeiro Pascal que não recuou diante do altar. Ele subiu como ovelha muda e ele foi até o final para cumprir aquilo que o Pai ordenou que ele fizesse. Meu irmão, hoje nossos fracassos não vão nos definir. Não vão, mas é o sacrifício na cruz que nos define. A Bíblia não nos chama de evangélicos, a Bíblia nos chama de filhos de Deus, e nele nós somos poema do Senhor, feitura dele, perfume suave às tuas narinas. É por isso que a minha vida precisa glorificá-lo, é por isso que eu preciso dar glórias ao Senhor em tudo que eu faço, começar bem, caminhar bem e terminar bem em tudo que eu começo. Sabe, se você está no fim de um ciclo, você pode levantar suas mãos e dizer: Senhor, obrigado, Senhor, por algo novo que o Senhor está colocando dentro de mim, Senhor. Eu vou prosseguir como eu prossegui, Senhor, e não vou desistir. Mas eu preciso de Ti, Jesus.